Voos domésticos entram no radar da imigração. TSA e ICE fecham nova parceria que pode acelerar deportações dentro dos Estados Unidos. E quem não tiver o Real ID poderá pagar taxa de até $45 para embarcar. E mais de 2,5 milhões de imigrantes já deixaram os Estados Unidos desde janeiro de 2025, segundo o DHS. No Brasil, o STF pede a extradição de Alexandre Ramagem, foragido em território americano. Essas e outras notícias, agora, no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida das pessoas, dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional. E também, claro, no nosso stream SPT Plus. Inclusive, vou fazer um pedido aí para vocês. Olha, desçam agora, descarreguem, façam um download agora no seu telemóvel, no seu celular, no seu cellphone, apontando a câmera para esse QR Code aqui, ó. Apontou para cá, aí você vai entrar diretamente lá no SPT Plus. Você faz um cadastro, bota seu e-mail, cria uma senha. Tem uns conteúdos que você não vai pagar nada e, claro, tem uns conteúdos que a gente é de parceiros, precisa realmente ter uma subscrição, uma inscrição. Mas entra lá, confira, faça a experiência, você vai gostar. Conteúdo em português de Portugal e português do Brasil. E também estamos no nosso canal no YouTube Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Um protesto em Minneapolis, nos Estados Unidos, na semana passada, terminou em cenas tensas entre manifestantes e agentes do Serviço de Imigração americano, o ICE. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um veículo não identificado pertencente à Immigration and Customs Enforcement, o ICE, atingindo o manifestante na rua, enquanto a multidão cercava o veículo e interagia com os agentes. Vídeos também registraram agentes usando spray de pimenta contra quem bloqueava a passagem do comboio oficial. Após algumas pessoas atirarem bolas de neve e até o momento, as circunstâncias exatas do impacto e o estado de saúde das pessoas que estavam ali, inclusive o que foi atingido pelo carro, não foram detalhados pelas autoridades. E não há informações oficiais sobre investigações em andamento. E postagem de agências internacionais ressaltam que o protesto acontece em meio à ampla operação de fiscalização da ICE na região. E uma parceria sigilosa entre a Administração de Segurança de Transporte nos Estados Unidos, o TSA, e o Serviço de Imigração ICE passou a permitir o compartilhamento de dados de passageiros de voos domésticos com fins imigratórios. A troca de informações começou em março de 2025 e da Agência de Imigração acesso à lista de passageiros antes do embarque, numa mudança inédita no uso de dados de viagens internas. A medida já resultou em prisões em aeroportos, incluindo do caso de N. Lúcia Lopes Belosa, de 19 anos, detida no aeroporto de Boston enquanto tentava embarcar para o Texas e foi deportada para Honduras em menos de 24 horas. Autoridades do Departamento de Segurança Interna dizem que a ação faz parte do esforço para reforçar a política migratória nos Estados Unidos, enquanto críticos alertam para riscos à privacidade dos viajantes e o devido processo legal dentro do país. Uma nova regra da Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos, o TSA, começa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2025 e pode pesar no bolso de quem viajar pelo país sem a identificação correta. A partir desta data, passageiros que chegarem aos pontos de segurança dos aeroportos sem um documento compatível com o Real ID ou um passaporte válido terão de pagar uma taxa de $45 para confirmar sua identidade e poder seguir no embarque. A taxa faz parte do sistema chamado TSA Confirm ID, que serve como processo alternativo de verificação de identidade para quem não tiver o documento federal padrão e vale por um período de até 10 dias de viagens. A TSA recomenda que viajantes atualizem sua carteira de motorista para o padrão Real ID
antes de ir ao aeroporto, porque aquela taxa pode gerar atrasos de até 30 minutos na linha de segurança e não garante que o passageiro possa embarcar se a identidade não for confirmada pela agência. E ainda falando sobre viagens e pessoas pegando avião, olha só que notícia. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, anunciou na sexta-feira que mais de 2,5 milhões de imigrantes sem documentação legal deixaram o país desde janeiro de 2025. Marco considerado histórico pela administração norte-americana. Segundo o DHS, cerca de 605 mil foram deportados por autoridades federais, enquanto aproximadamente 1,9 milhão deixaram os Estados Unidos voluntariamente, diante do endurecimento das políticas imigratórias e incentivos para a saída. A secretária da pasta, Kristi Noem, afirmou que os números refletem os resultados das ações de fiscalização e intensificação, incluindo o uso do aplicativo CBP One para facilitar a saída e oferecer apoio logístico, e chamou os dados de recorde histórico. O anúncio ocorre em meio a debates políticos acirrados em Washington. Democratas apontam riscos humanitários e possíveis violações dos direitos humanos, enquanto já os republicanos defendem a medida como um reforço à segurança das fronteiras dos Estados Unidos. E olha só, o Consulado do Brasil nos Estados Unidos publicou ontem em uma rede social que quem entrar ilegalmente nos Estados Unidos vai enfrentar consequências ainda mais graves. Entre as consequências estão deportação ou prisão e uma nova taxa de $5.000, chamada de taxa de apreensão de estrangeiro inadmissível e válida para pessoas a partir de 14 anos de idade. A taxa é final, inegociável e não pode ser contestada. O não pagamento desse valor vai resultar em consequências adicionais não especificadas na mensagem postada. Segundo o Consulado do Brasil nos Estados Unidos, o objetivo é reforçar a segurança nas fronteiras e garantir que as leis de imigração sejam cumpridas e respeitadas. A publicação ainda recomenda que ninguém faça essa jornada perigosa e não se arrisque a violar as leis americanas. O governo do presidente Donald Trump está estudando medidas mais duras contra brasileiros procurados ou já condenados pela Justiça do Brasil que hoje vivem nos Estados Unidos, incluindo a possibilidade de inscrevê-los na lista da Interpol e buscar sua deportação para o cumprimento de pena ou extradição. Segundo publicações que circulam nas redes sociais e plataformas online, autoridades norte-americanas avaliam que a ação poderia reforçar o combate a fugitivos internacionais e impedir que os Estados Unidos sejam usados como abrigo por pessoas com mandados de prisão ativos no Brasil. Em meio a uma agenda de imigração mais rígida da administração de Donald Trump, a gente vê uma mudança que pode afetar, inclusive, foragidos de questões políticas no Brasil. E ainda sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal formalizou ontem o pedido de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista e foragido nos Estados Unidos desde setembro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do STF envie ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos já traduzidos para o inglês, para que o governo brasileiro solicite oficialmente a extradição às autoridades norte-americanas. Ramagem fugiu do Brasil pela fronteira com a Guiana, sem fiscalização, e entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático, mesmo após ter sido proibido de sair do país. A Polícia Federal detalha a rota de fuga e confirma que ele foi visto em Miami, na Flórida, antes de o STF decretar a execução da sua pena e a prisão preventiva. A Câmara dos Deputados afirma que não foi notificada e nem autorizou a saída de Ramagem, o que ele apresentou atestados médicos durante esse período em que deixou o Brasil. Agora vamos falar que os Estados Unidos retiraram o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Federal, e sua esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky, mas em um sinal de alívio nas tensões diplomáticas com o Brasil. Só que a reversão ocorre após semanas de negociações entre o governo de Lula e do governo Trump, em um diálogo direto entre os dois presidentes, celebrada por Brasília como um passo positivo para a relação bilateral. Mas, apesar disso, auxiliares do presidente Lula reconhecem que a devolução dos vistos americanos de autoridades brasileiras continuam com restrições,
como o ministro do STF, procurador-geral da República e outros integrantes do governo brasileiro, que ainda vão demorar, em parte devido à influência de setores mais ideológicos no Departamento de Estado americano. Na lista de vices cancelados pelos Estados Unidos, além de Moraes, no passado estão nomes como Gilmar Mendes, Edson Fachin e também figuras do Ministério Público e membros do governo brasileiro, cujas restrições seguem em vigor mesmo após a saída da Magnitsky. O governo brasileiro afirma que trabalha diplomaticamente para reverter essas medidas, mas fontes ouvidas por colunas políticas avaliam que esse processo será lento e será condicionado a prioridades do próprio governo americano, que no momento ainda não se demonstrou nenhum interesse de fazer isso rapidamente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou na tarde de segunda-feira a assinatura de um acordo de cooperação do país com o Paraguai. A repórter Aleta Rodrigues tem mais informações. O acordo histórico estabelece uma estrutura clara para a presença e as atividades de militares e civis do Departamento de Guerra dos Estados Unidos no Paraguai. O objetivo é facilitar o treinamento bilateral e multifuncional, a assistência humanitária, a resposta a desastres e outros interesses de segurança compartilhados. Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez, expressaram confiança de que o acordo vai fortalecer a soberania de ambos os países e aprimorar a cooperação para maior estabilidade e prosperidade na região. O movimento condiz com a nova estratégia de política externa dos Estados Unidos, publicada no início do mês. No documento, o governo de Donald Trump evidencia um maior foco militar na América Latina como parte de um reajuste da presença militar global para enfrentar ameaças urgentes. A estratégia recupera elementos da doutrina Monroe, que define a América Latina como uma área de influência e de interesse estratégico dos Estados Unidos. O aumento da força militar americana na América Latina representa uma ruptura com as décadas anteriores, priorizando o controle direto do hemisfério ocidental em detrimento de outros teatros globais, cuja relevância estratégica é considerada menor pela atual administração dos Estados Unidos. Obrigado, Aleta Rodrigues, pela reportagem, inclusive mostrando que a influência norte-americana está se expandindo mais ainda pela América Latina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação judicial em Miami pedindo até 10 bilhões de dólares contra a BBC de Londres, acusando a emissora britânica de difamação por editar trechos do seu discurso de 6 de janeiro de 2021, que ficou marcado pela invasão do Capitólio. Trump afirma que a versão exibida pela BBC deixou a falsa impressão de que ele teria incitado a violência, ao juntar partes do discurso que estavam separadas do original, omitindo trechos em que ele pedia protestos pacíficos. A BBC já se desculpou pelo erro e por julgamento, mas nega que tenha cometido difamação e diz que vai se defender na justiça. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação por difamação contra a emissora pública do Reino Unido, BBC, por causa da edição de um discurso que ele fez em 2021, no dia em que seus apoiadores invadiram o Capitólio norte-americano. Estou processando a BBC por colocar palavras na minha boca. Literalmente, eles colocaram palavras na minha boca. Fizeram parecer que eu disse coisas que nunca falei. Acho que usaram IA ou algo assim. Então, nós vamos entrar com esse processo. Muita gente está perguntando quando vocês vão entrar com esse processo? Nem a mídia consegue acreditar nessa. Eles realmente colocaram palavras terríveis na minha boca sobre o 6 de janeiro, que eu não disse. Trump busca 5 bilhões de dólares em indenização em cada uma de 2 acusações relacionadas ao documentário da BBC sobre seu papel na invasão do Capitólio em 6 de janeiro. O caso foi protocolado na segunda-feira em um tribunal federal em Miami. Não houve resposta imediata por parte da BBC. O documentário, exibido no Panorama, programa jornalístico de maior destaque da BBC, montou trechos do discurso de Trump de forma a fazer parecer que ele incitou a invasão. Trump nega responsabilidade pelos atos de violência, quando manifestantes tentaram impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. A BBC classificou a edição como um erro de julgamento e pediu desculpas, mas afirmou que a alegação de Trump não tem base legal. E o presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira que está considerando assinar uma ordem executiva para reclassificar a maconha no âmbito federal, movendo-a de uma droga de alto risco para uma categoria de risco menor.
um passo que pode ampliar pesquisas científicas, reduzir penalidades e transformar o setor legal da cannabis, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, pelo menos até agora. Sir, on the issue of drugs, is it accurate that you are considering an executive order to reclassify marijuana under the control? We are considering that, yeah. Are you planning? Because a lot of people want to see it, the reclassification, because it leads to tremendous amounts of research that can't be done unless you reclassify. So we are looking at that very strongly. E o enviado especial do governo Trump, Steve Witkoff, afirmou na segunda-feira que 90% das diferenças entre a Ucrânia e a Rússia foram resolvidas após negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, desde o fim de semana. O representante do governo afirmou que houve muito progresso nas tratativas e disse que as negociações entre os Estados Unidos, Zelensky e seus principais aliados europeus no domingo e nesta segunda-feira encurtaram consideravelmente a distância entre os rivais e acreditam que os temas sensíveis estão em sua maior parte resolvidos, faltando apenas a soberania dos territórios ocupados pelas tropas russas. Ainda no domingo, o líder ucraniano Vladimir Zelensky abriu mão de aderir à OTAN em troca de garantias robustas de segurança em um eventual pós-guerra. Essas garantias incluiriam uma cláusula similar ao artigo 5 da OTAN, em que os aliados ajudariam a Ucrânia de forma direta em caso de um novo ataque russo. Ainda segundo o representante americano, o presidente Trump está feliz com o atual estado das negociações e vai ligar para Zelensky ainda nesta semana para tentar finalizar um acordo de paz. Dados os avanços obtidos, Trump acredita também que vai conseguir a aprovação da Rússia para que a Ucrânia possa entrar na União Europeia. O chanceler russo, Friedrich Merz, acredita que os Estados Unidos ofereceram uma contribuição material notável para as garantias de segurança da Ucrânia e reafirmou que a questão territorial permanece chave. Ele ainda acrescentou que a atual investida representa a maior chance de paz real desde o início da guerra, que completará 4 anos em fevereiro do ano que vem. O presidente ucraniano ressaltou que houve muito progresso nas conversas, apesar delas não terem sido fáceis. Ao mesmo tempo, Zelensky disse ter opiniões diferentes sobre a questão territorial e continuará falando com os Estados Unidos sobre esse assunto. Outro ponto também em desacordo é sobre uma usina de energia, possivelmente a usina nuclear de Zaporídia. Muito boa a reportagem, ela até gosta de cobrir essas matérias internacionais, ela tem um olhar mais apurado para esse foco, principalmente aí na guerra da Ucrânia. Inclusive, a nossa repórter Leté Rodrigues, a jornalista, esteve na Ucrânia, gente. Ela esteve lá, ela fazia um trabalho lá na ONU, esteve lá, então ela conhece como é que está aquela região, ela tá sabendo o que se passou. E por ser uma matéria que ela tem um olhar mais apurado, é sempre interessante. O jornalista ele precisa viver a reportagem, então ela traz isso com mais vivência, com mais verdade. E a gente agradece, ela até obrigado por ter trazido aí essas informações pra gente, tá bom? Agora vamos para a nossa capa do Jornal Brazilian Times. O que é destaque no Jornal Brazilian Times de hoje, Madureira? Coloca aqui, é isso aí. Agentes de patrulha de fronteira entram em acampamento humanitário no sul do Arizona sem mandato, diz um grupo de ajuda. A atriz nativa-americana diz ter sido detida por agentes do ICE que a chamaram de seu documento tribal de falso no Oregon. Olha, esses são os verdadeiros donos dessa terra, os índios, gente. Nós aqui, os outros que chegou, nós é tudo de Portugal, nós é tudo da Inglaterra, nós é tudo... Os índios, que é igual lá no Brasil, chegou lá, era dos índios. Aí nós que somos misturados, nosso sangue avô, e nós que tem que chegar aqui pedindo, oh, deixa a gente ficar aí, meu senhor, né? Um pouquinho, né? Mas tá aí a capa do destaque do jornal Brazilian Times. Ó, tô terminando o jornal mais feliz assim, porque uma pessoa lá diz, você termina o jornal triste, é porque às vezes é tanta notícia triste, né? A gente vê as coisas, as pessoas sofrendo, mas eu vou tentar sempre acabar mais alegre, principalmente na hora de pedir a você que tá aí, vou fazer o seguinte, ó, você que tá aí, não se preocupa com foco, ó, eu vou falar com você que tá aí dentro. Vamos fazer o seguinte, você que tá assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, eu vou ter que pedir uma ação executiva aqui do Trump para vocês assinar. Assina aqui o canal,
deixa um comentário, deixa um like, deixa um dislike e no final assina aqui, toca no sininho das notificações para você ficar sempre atento quando chegar vídeo novo, tá bom? Às 7 horas da noite estarei de volta aqui com o Brasil News. Muito obrigado pela sua audiência e aguardo vocês até mais tarde. Muito obrigado e tenham uma boa tarde a todos.